E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Atos, capítulo 11, do versículo 12 ao 14. Graças a Deus temos esse grande privilégio de continuarmos aqui pregando a palavra de Deus. Nós temos visto nesse livro de Atos o surgimento de um ícone, de uma referência, de alguém que é muito importante para nós, os gentios, o nosso apóstolo e pregador para os gentios, o apóstolo Paulo. Nós vimos o seu aparecimento na morte de Estevão, depois vemos a sua conversão no capítulo 9, indo a Damasco com cartas para prender aqueles da seita dos nazarenos. E agora, no capítulo 10 e 11, nós vemos um desenrolar. O que está acontecendo agora? O evangelho está indo para os gentios. Paulo, que seria o enviado para nós, os gentios, estava agora no forno, sendo preparado. E Deus pondo as bases e as estruturas para que esse grande ministério acontecesse. Primeiramente, um homem chamado Cornélio, no capítulo 10 de Atos, era um homem centurião romano, um homem bom, que dava esmolas, e foi visitado por um anjo. Você crê que o anjo pode aparecer a você? Eu creio em anjos. Há pessoas hoje que creem mais em demônios do que em anjos, do que no poder de Deus. Nós cremos na palavra. Um anjo apareceu a este homem e disse o que ele tinha que fazer. Disse que ele deveria chamar um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Disse aonde esse homem estaria. E este obedeceu à mensagem do anjo e mandou chamar a Pedro, e é o texto que nós lemos aqui, que Pedro não titubeou em seguir aqueles 6 varões, porquanto ele mesmo tinha tido uma visão também de um lençol grande em forma de taça com vários animais imundos, e uma voz dizia, o anjo dizia, mata e come. E Pedro dizia, eu nunca comi nada impuro, Senhor. E a voz dizia, não chameis impuro aquilo que o Senhor tem santificado. E então Pedro saiu da visão, isso aconteceu por 3 vezes, e ele então se depara com os homens chamando um tal Simão. É aqui que mora um Simão, por sobrenome Pedro? Ele sabia que deveria segui-los porque Deus o avisou. E quando Pedro segue aqueles homens no outro dia até a cidade onde estava Cornélio, e ele ouve a narrativa dele, nesse caso Cornélio, Pedro começa a falar acerca de Jesus Cristo e o Espírito Santo cai sobre eles, porque não era só aquele homem, não só o centurião, mas tinha juntado seus amigos e seus parentes em sua casa. E o Espírito Santo foi derramado sobre aquela casa, aquelas pessoas ali, estando Pedro ainda falando. Então ele disse, alguém pode recusar água para que estes sejam batizados da mesma forma que, porquanto eles receberam o Espírito Santo igualmente a nós? E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. É mais um registro batismal do livro de Atos. Isso está no final, acredito que no versículo 44 do capítulo 10 de Atos, você encontra esta família de Cornélio e seus parentes e amigos sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O que era isto? Deus levando a mensagem para os gentios, porque o apóstolo Pedro nunca entraria na casa de um gentio. Lembrem-se que Paulo, o mensageiro para os gentios, agora estava convertido e começava a pregar nas igrejas, e estava sendo perseguido. Quando chegamos aqui no capítulo 11, onde lemos agora, nós lemos no final, no verso 14, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. O anjo disse a Cornélio que Pedro diria palavras com que ele se salvasse. Note que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. Ele deixou que Pedro pregasse,
porque o evangelho foi dado para que homens pregassem, não mulheres, mostrando aqui que não há nenhum machismo na palavra de Deus, porque até os anjos foram proibidos de pregar o evangelho. O evangelho foi dado para ser pregado por homens. Notem. Então, Pedro declara, conforme eu já disse, o que ele devia fazer. E ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo e foi batizado. E aqui eu tenho que insistir com você. Você alega ter o Espírito Santo? Por que não foi batizado em nome de Jesus Cristo, como diz a palavra? Por que você se segura a uma denominação? Não foi uma denominação que morreu por você. Foi um homem. E de que igreja era aquele homem? Jesus era um judeu? Não. Se ele fosse judeu, ele teria sido filho de Maria? Seria tão pecador quanto eu e você? Jesus não era um judeu? Ele era um batista? Tampouco. Ele era um católico? Também não era. De que igreja ele era? E por que você se segura tanto a uma denominação? Busque a Jesus Cristo e te salve. Você não pode ser salvo por uma placa de igreja, por uma denominação. É Jesus Cristo. Leve esse nome sobre você. Faça isso. Isso é urgente. Muito bem. Estamos aqui no capítulo 11 do livro de Atos. E uma coisa interessante acontece e eu quero que você note comigo aqui. No versículo 19 do mesmo capítulo, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O evangelho foi perseguido. Quando Estevão morreu, eu já mencionei isso para você, uma perseguição aconteceu em Jerusalém. E aqueles fugiram. Lembra que Paulo saiu para que, se encontrasse alguém dessa seita, também prendesse ele? E trouxesse de volta cativo a Jerusalém? Pois bem, porque as pessoas, os crentes, fugiram de Jerusalém e fugiram pregando aos judeus as boas novas. Eles ainda pregavam só a judeus. Mas note que Jesus disse que o evangelho do reino deveria ser pregado tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins do mundo. Depois viria o fim. E assim foi. Primeiramente o evangelho foi pregado aos judeus, depois aos samaritanos, e depois os de perto ali, e agora para todo o mundo. Lembro a você que Paulo estava ainda no forno, estava se preparando, Deus estava moldando o seu servo, porque Paulo aparecerá. Então, uma grande perseguição vem. Eles estavam todos bem acomodados em Jerusalém, estavam satisfeitos com as bênçãos de Deus. Então, o que acontece? Deus levanta profetas aqui no final do capítulo 11, como um chamado Ágabo, que diz que haveria uma grande fome e problemas vieram sobre Jerusalém. E os filhos de Deus, os crentes, tiveram que se espalhar. Problemas políticos aconteceram. Herodes mandou matar Tiago. Isso já estou no capítulo 12 agora. Ficou turbulento a vida daquelas pessoas, dos crentes em Jerusalém. Eles tiveram que sair. Aleluia. Quando os problemas acontecem na sua vida, meu irmão, minha irmã, é porque Deus tem algo fora do seu ninho. Você está acomodado. Deus tem coisas melhores para você. Quando você vê que as coisas ficaram um pouco agitadas na sua vida e problemas, ore. Veja se Deus não quer que você saia de Jerusalém. Veja se Ele não quer que você se mude para outro lugar. Veja se não há um plano de Deus na sua vida que você não entendeu. Observe, eu permaneceria no lugar onde Deus está me abençoando. E se eu tenho um chamado de Deus para ir a algum lugar, eu vou querer ir para lá. E você? Por isso, Deus te chama para fora do sistema denominacional, diretamente para a palavra de Deus, através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,
recebendo o dom do Espírito Santo, cortando de uma vez por todas esse cordão umbilical trinitariano que une os evangélicos aos católicos, porque ambos são batizados na Trindade, o que é antibíblico, o que é antipalavra, o que é anticristo. Tome posição. Então você encontrará que as perseguições farão você se dirigir para exatamente ao centro da vontade de Deus. Eu te convido a continuar conosco, ver nossos vídeos aqui no YouTube, a acessar nossa página no Facebook e a nos seguir no Instagram. E qualquer dúvida você já sabe, só é deixar aqui os comentários abaixo aqui do vídeo. Deus te abençoe.